Olá, usuários do sistema gestor CTRC eletrônico. Nós agora vamos mostrar para você. Já trabalhamos os envolvidos, trabalhamos os dados complementares e agora nós vamos trabalhar a parte de serviço e imposto. Então, de onde surge o detalhamento ou os componentes que vão me dizer qual que é o total da minha prestação de serviço? Eu tenho uma tabela aqui e essa tabela diz respeito à composição do meu serviço. Então, teoricamente, o que eu tenho dentro dela? Olha, eu tenho o frete, propriamente dito, eu tenho o embutimento do ICMS, eu tenho pedágio e tenho o SECAT. Isto é um exemplo bem simples de como eu devo fazer para gerar o meu CTRC eletrônico. Então eu tenho aqui os componentes que vão gerar o valor da prestação de serviço, ok? Então vamos lá? Então, como vocês viram ali naquela tabela, ela está interligada a esta grade aqui, ó. Então basta que eu venha aqui, mencione a palavra frete e diga que eu vou cobrar neste CTRC R$ 1.100 do valor do frete. O meu SECAT eu vou cobrar R$ 8,00, ok? Eu tenho mais aqui, ó. Se você se esquecer, basta você apertar a tecla F4, ele vai mostrando para você. Ah, olha, tem o pedágio. Então quanto que eu vou pagar de pedágio? R$ 190,00, certo? Quanto que eu vou pagar de embutimento de ICMS? R$ 177,00, tá ok? Quanto que vai dar o total da minha prestação de serviço? R$ 1.475,00. Eu venho para cá, perdão, vamos dar uma limpadinha aqui, que sobrou um resíduo aqui que eu estava fazendo alguns testes, mas nós vamos agora. Então, este exemplo é um exemplo tributado integralmente, onde eu simplesmente vou clicar aqui, ele vai trazendo, olha, automaticamente os percentuais, tá ok? Ó, fiz o cálculo certinho do embutimento do ICMS, hein? 12% de 1.475, R$ 177,00, né? Então, somente recapitulando com você, eu tenho o componente do valor da minha prestação de serviço, que é o que? O frete, o embutimento do ICMS, o pedágio e o SECAT. Então, estão todos esses itens envolvidos na minha prestação de serviço, que gera um total de 1.475. Ele sabe que eu estou no estado de São Paulo, gerando uma operação, ou melhor dizendo, o meu município inicial é dentro do estado de São Paulo, certo? Então ele sabe que é 12% aqui. E a partir desse momento eu tenho o valor de R$ 177,00 do ICMS. Muito bem. No caso, eu tenho aqui algumas informações que dizem respeito sobre a minha carga. Quando eu estou trabalhando com CTE normal, um conhecimento de transporte eletrônico normal, eu preciso dizer qual é o valor da mercadoria que eu estou levando. Então eu vou colocar aqui, ó, R$ 158.235,75. O que eu estou transportando? Eu vou dizer que eu estou transportando ok? Poderia estar transportando outra coisa também, tá? Necessariamente. Qual é a característica da minha carga? Ela é uma carga paletizada, tá ok? Ela poderia ser uma carga granel, fria, refrigerada, em caixas e assim sucessivamente. Muito bem. Pessoal, aqui tem um aspecto muito curioso. Então eu tenho o código de unidade da minha carga, ok? Ó, vamos recapitular aqui para você ficar craque nisso, hein? Não me faça passar vergonha. O código 00 é metro cúbico, o 01 é quilo, o 02 é tonelada, 03 unidades, 05 litro, 04 litro, perdão,
mas nós vamos hoje usar o 0,2 toneladas, ok? Quando eu chego aqui, eu também tenho tipo de medida. Eu tenho código da unidade e tenho tipo de medida. Ó, peso bruto, peso declarado, peso cubado, aforado, ok? Peso aferido, peso base de cálculo, litragem, caixas. Opa! Então, vou ficar aqui, ó, peso bruto. E a quantidade da minha carga? Vamos parar no 32.710, ok? Então, estou carregando em tonelada 32 toneladas ponto 710, ok? Interessante que você vá se familiarizando também com as casas decimais após a vírgula, que é muito importante. Nesse caso nosso aqui, ó, ele sabe que nós estamos lidando com tonelada, tá? Então ele vai tratar isso a posterior dessa maneira. Aí eu tenho aqui uma situação que nós não vamos usar agora: número do container, quantidade de lacre, documentos anteriores. Então essas situações aqui nós não vamos estar utilizando agora, tá? O perfil dos nossos CTRCs no momento, eles não têm menção com essas informações, ok? Mas também muito simples, né? Porque nós estamos falando de informação de container, estou falando o número, a quantidade de lacre que tem e quando que nós vamos entregar. Documentos de transportes anteriores. Então eu cito aqui as transportadoras. Isso aqui é muito utilizado em caso de redespacho, ok? Então é uma situação onde a gente pode trabalhar em cima dessa situação aqui, tá? Eu vou diminuir aqui para que a gente possa ter uma ideia dos dados que são necessários para essa parte dos documentos de transportes anteriores, ok? Então você vai ver que eu cito aqui o CNPJ, cito o nome, a série, subsérie, o número do documento fiscal. Então, se for um CTRC, se for um conhecimento comum, até se concretizar a fase de transição e a data da emissão dele, também tenho que fazer essa citação. Logo em seguida, eu vou colocar os dados do seguro, ok? Quem que é o responsável pelo seguro? Olha aí, ó. Mais uma vez aparece a figura dos itens aqui. Eu vou dizer que o remetente é o responsável pelo pagamento do seguro. E daí em diante eu posso simplesmente colocar que não vou fazer propaganda de nenhuma seguradora, que não estou ganhando para isso. Também não vou citar o número da apólice, vou apenas colocar aqui uma série de 1. Tem aqui o número da averbação também, gente, tá? E outra coisa que você deve estar se perguntando assim, né? Poxa, lá na parte de informação da carga, eu já tinha colocado o valor da mercadoria, né? Mas você sabe que mesmo trabalhando dessa forma, existe uma situação, né? Que às vezes o valor da mercadoria é um e o valor do seguro é outro, certo? Então, explicado e reexplicado. No caso de produtos perigosos, nós vamos ter um CTRC específico de produtos perigosos para podermos usar esse quadro aqui: número ONU, número apropriado de embarque, classe de risco, grupo de embalagem, quantidade total por produto, quantidade e tipo de volume
e ponto de fulgor, tá ok? Então isso aqui é algo extremamente interessante e importante para aquelas transportadoras que vão trabalhar com produtos perigosos, ok? Eu tenho aqui, no caso de venda de veículos novos, eu preciso, se eu estiver transportando veículos, eu preciso detalhar essa área aqui, tá ok? Isso somente em caso de veículos novos, ok? Para transportes rodoviários de veículos novos. E eu tenho um CTRC e substituição que não vai entrar verdadeiramente ainda neste caso, ok? Muito bem. Valor total a receber, eu tenho aqui, ó, no caso específico, valor total do meu serviço, 1.475. Uma coisa interessante que na verdade eu deveria ter concluído quando eu estava navegando por aqui é o seguinte, tá? Eu teria que ter dado um clique aqui, ele já processaria aqui embaixo automaticamente, ok? Então eu tenho uma situação que é bem interessante de você analisar. Eu posso ter um valor de prestação de serviço e ter um valor diferente a receber, ok? Preste atenção, porque no CTRC eletrônico eu tenho possibilidade de trabalhar com isso. Por quê? Analise profundamente a sua situação e você vai perceber esses detalhes, ok? Muito bem. Até a nossa próxima videoaula, onde nós vamos abordar a questão das CTRC outros rodoviárias e a parte de observação. Muito obrigado e até lá.